Senhor Jesus, novamente Sérgio com vocês, trazendo mais uma resposta à pergunta dessa semana, que é a seguinte: Sérgio, existe consciência pós-morte? Depois que morremos, existe a consciência do que fizemos? Eu gostaria de trazer essa resposta baseado no livro de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, que diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, debaixo, um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, algumas traduções falam, no Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Ele falando, do inferno. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma de que os que desejam passar de um lado para o outro não conseguem. E ele respondeu: Então eu te suplico, o rico falando, eu te suplico, Pai, manda o Lázaro ir para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os seus profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse o rico, mas se ninguém dentre os mortos fosse até eles se arrependerão. Se alguém fosse dos mortos e falar com eles, eles vão se arrepender, eles vão conhecer a verdade. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, respondendo à pergunta, se existe uma consciência pós-morte, aqui nós vimos a situação, do que Jesus fala aqui do rico e o Lázaro, que o rico ele foi ao inferno, ele estava no tormento, no Hades, no inferno, sofrendo, e ele olha para o céu e ele vê Abraão e Lázaro, aquele mendigo que estava lá na porta do palácio dele. Então, existe sim consciência pós-morte. Muitos rumores falam a respeito de Eclesiastes 9. Esse versículo aqui de Eclesiastes 9 muitas vezes fala assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Aqui fala aqui a respeito da vida na terra, porque por muitas vezes aqui em Eclesiastes 9 você vai ler e ele fala assim, referência debaixo do sol. Então está falando de uma vida na carne ainda, não uma vida após a morte. Então assim, a minha resposta para essa pergunta é assim: existe sim consciência pós-morte. Tem outro capítulo que eu gostaria de deixar para vocês também, que está aqui em Mateus 17, vamos ler do 1 ao 3, acredito que está bom, que fala a parte da transfiguração. Fala assim: 6 dias após, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte alto, e ali foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como luz. E naquele mesmo momento apareceu diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então aqui mais uma referência que existe uma consciência pós-morte, onde Jesus fala com Moisés e com Elias, eles aparecem a Jesus. E também eu gostaria de deixar por último outro versículo que é bem interessante, que vai abrir mais a nossa mente perante isso, é do apóstolo João, Apocalipse 6, do 9 ao 10, fala assim: Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram.
Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então aqui no 9 ele fala, que ele viu a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Então, respondendo à pergunta, existe sim a consciência após morte. Tá bem claro hoje em Mateus 17 e Lucas 16. E essa é a nossa resposta para a pergunta. E gostaríamos de agradecer a sua pergunta, muito obrigado. E mande sua pergunta para nós, que nós traremos a resposta à luz da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.